Bom, então, nós estamos aqui hoje para mais uma TPC com os profissionais da educação especial, né? Os professores de sala de recurso, itinerância, os interlocutores de Libras, os professores auxiliares por ordem judicial, tá? Hoje nós teremos um bate-papo informativo com a Elaine, psicopedagoga e neuropedagoga, Elaine Del Monte de Oliveira. Eu estou aqui para colaborar com vocês hoje, a Carla está conosco também, PCNP dos anos iniciais. A Elaine, ela é psicopedagoga clínica e institucional, especialista em neuropedagogia e psicanálise. Ela é especialista em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, necessidades educativas especiais, perita judicial e membro efetivo da ABPP, tá bom? O nosso TPC vai acontecer, então, agora, até às 11h30, e nós teremos aí uma abordagem sobre mediação e desempenho dos indivíduos, né, os alunos, crianças com autismo e deficiência intelectual, ok? Os objetivos da formação, né, o objetivo é promover a formação continuada dos nossos professores, do atendimento educacional especializado, das escolas da nossa diretoria, realizando esse bate-papo para contribuir com a prática pedagógica de vocês, está tirando algumas dúvidas, que eu sei que existem muitas, né? Como a Giovana falou, é muito vago, muitas vezes, né, o professor fica meio perdido no caminho que ele vai seguir. Então, a Elaine está aqui, né, está aqui para nos auxiliar aí nessas dúvidas, né, bater um papo com a gente aí para tirar um pouco das dúvidas, ok? Este é o link da formação. E agora eu vou passar para a Elaine, então. Vou passar a fala. Elaine, eu passo a fala para você, tá bom? Oi, queridas, bom dia. Eu agradeço o privilégio, né, de estar podendo, nesse momento, estar compartilhando algumas coisas, porque, na verdade, eu estou falando com muitas especialistas da área, né? Então, isso é muito bom, porque nós temos condições de falar uma mesma linguagem, esclarecendo algumas dúvidas, e eu não sei, né, quantas já conhecem, já sabem do meu interesse em estudar muito, em procurar novas propostas, enfim. E agora, né, desde o ano passado, eu me tornei especialista em intervenção ABA, né, para autismo e deficiência intelectual. Então, surgiu esse convite e eu não tive coragem de falar não, porque quanto mais informação, mais acertos, né, com esse público no sentido de ensino-aprendizagem. E estou aí disponível para vocês, para qualquer eventualidade, alguma pergunta, porque, na verdade, nós temos algumas coisas para falar sobre habilidades, né? Sobre 3 níveis que são geralmente avaliados com esse público para saber como nós podemos ajudá-lo ao desenvolvimento, principalmente se tratando nessa época que nós estamos vivenciando aí de pandemia. Alguma coisa que vocês queiram perguntar, porque eu estive com a Valéria, né? E ela me trouxe algumas dúvidas, algumas situações que estão sendo difíceis, né, para serem abordadas durante esse período das aulas online. Ok, queridas, é o seguinte, eu fiz 3 colocações aqui para nós iniciarmos a nossa conversa, tá? Então, por exemplo, uma criança que tenha deficiência intelectual ou a criança com autismo, o que ela necessita necessariamente? De algo que seja diferente para ela conseguir aprender. Quando a gente fala, né, de transtorno do espectro autista, aquela criança ou aquele aluno que, de repente, as habilidades dele no dia a dia, você oferece, ele faz, e aí você não tem grandes problemas, porque existe muito esse público, né? Só que a grande maioria, o que acontece? Ele tem várias dificuldades, porque hoje em dia, o que acontece? Você está percebendo aí, com as novas informações, pessoas com 30, 40, 70 anos descobrindo, né, TEA. E com isso ele foi, né, no dia a dia, na sua vida, no seu desenvolvimento, relevando algumas
questões que ele mesmo não compreendia, e assim sucessivamente ele foi passando pelas fases, né, conforme a vida foi levando. E o que acontece com essas crianças hoje, onde existe mais informação, o que estão acontecendo dentro desse âmbito de atividades acadêmicas, né? Nós precisamos, primeiramente, ver habilidades. Número 1, acadêmica, né? Como isso vai ser desenvolvido dentro dessa situação, nesse momento que nós estamos passando. Né? Então, na maioria das crianças com TEA, elas necessitam do quê? Ou deficiência intelectual, de uma adaptação, né? De algumas atividades, ela precisa de conseguir desenvolver alguma habilidade. Tá? E nessa questão da específica da habilidade acadêmica, então ele necessita, né, de uma adaptação, seja por vídeo, né, seja por desenho, seja por verbalizar o que ele compreende. Então, como professor, né, eu fui informada que logo no início essa criança passa por uma avaliação para que esse material atenda essa necessidade que a criança tem do desenvolvimento das habilidades acadêmicas. Então, com certeza, né, esse professor especialista, ele terá melhor condição de preparar isso para que a criança consiga ter um desenvolvimento significativo, né, no desempenho escolar. E, juntamente, né, eu acredito que isso seja feito com o professor regente, o professor da sala ali, e no dia a dia ele também lida com esse aluno. Essa é a realidade de vocês? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Elaine. Pessoal, vocês podem... Pode falar, Carla. Vocês podem se manifestar, abrir o microfone ou colocar no chat. Porque, na verdade, a nossa abordagem, né, foi colocada como um bate-papo de esclarecer dúvidas, e eu fiz fazer algumas colocações e vocês, né, darem uma devolutiva para saber se a nossa conversa está atendendo a necessidade de vocês ou não. Exatamente. Pessoal, vocês podem abrir a câmera, abrir o microfone e estar falando. Porque, se na verdade, for o que ela possível, disse foi completamente correto, né? É muito bom a gente conversar com alguém que você esteja visualizando, né? Então, isso também faz com que nós possamos sentir o professor dando as aulas online, que ela acontece, né? E você perceber que o aluno não tem essa participação, alguma coisa do tipo. Então, eu acho interessante nós, né, nos conhecermos melhor, termos essa liberdade, porque é um momento difícil, né? A queixa, ela é global, então nós precisamos saber formas de acertar mais, né, no desenvolvimento dessa criança num momento tão difícil. E eu não sei se acontece com vocês, mas eu continuo estudando. Então, comigo também tem acontecido isso de ter aulas online, né? Eu também continuo nessa situação onde é necessário, né, nós termos uma atenção mais direcionada, não permitir que muitos estímulos possam tirar o foco daquilo que a gente deseja aprender. Mas, enfim, né, essa primeira colocação foi falar sobre habilidade acadêmica, né? Qual tem sido a realidade de vocês referente a isso, né? Essas adaptações, porque aí são várias nomenclaturas, né? Adaptação, programa individual, programa educacional individualizado. Então, cada um tem a sua forma aí de nomear como esse material chega para esse aluno que precisa desse olhar diferenciado. Então, isso, na realidade de vocês, costuma acontecer, isso acontece, o que eu estou falando não condiz com uma realidade. Como que é isso no dia a dia? Para que haja a abordagem do segundo passo. Giovana, pode falar. Aqui na escola a gente está usando de todo tipo de recurso, mas a gente costuma dizer o seguinte,
que esse núcleo de crianças, né, vamos colocar assim, as nossas estrelas que a gente fala aqui, são as que mais precisam da nossa atenção. Então, com certeza, é utilizado tudo que é possível para poder chegar até eles. E o principal mesmo é a questão do contato com os professores. Então, aqui para nós, a gente criou uma sala multisseriada no Google Sala de Aula. Lá, todos os professores estão incluídos, né? O aluno também, e o responsável também. Lá é postado todas as atividades que são adaptadas e todos os professores da sala regular acompanham e contribui para a adaptação curricular dos professores que auxiliam esses alunos. Então, é muito feito vídeos, é feito chamadas de vídeos, então, assim, bem... Eu gostaria até que algum dos nossos professores comentassem, se pudesse. Porque, na verdade, veja bem, vocês, né, de alguma forma, têm conseguido chegar nesse aluno. Sim. Né, ele está em casa. E, no caso de vocês têm muitos alunos com deficiência severa, que têm maior dificuldade, ou eles são aqueles alunos, tanto TEA quanto deficiência intelectual, que sejam casos leves? Na verdade, os nossos alunos, eles são TEA, que nós temos aqui, não são, tem uma que é mais grave, que ela tem mais dificuldade de relacionamento, a outra não, mas não tem dificuldade, não tem nenhuma dificuldade cognitiva, tá? E agora, de deficiência intelectual, a gente vai desde aquele que não tem condição, que não consegue, tem muita dificuldade, síndrome de Down, até aqueles que aprendem com mais facilidades. E temos também altas habilidades aqui. Ótimo. E como que tem sido essa abordagem? Vocês estão fazendo online? Como é isso? Tem alguém que acompanha esse aluno em casa? Como que acontece? Então, na verdade, a gente adaptou o horário de atendimento, tá? Porque quando é para atender videochamada, se a mãe precisa estar presente, os professores adaptaram as aulas para o horário que os pais estão juntos. Mas, muitas vezes, elas também fazem vídeos e mandam por via, ou pela sala de aula, ou via WhatsApp. E também as atividades são impressas, né? Para que eles possam acompanhar junto. Então, nós estamos fazendo, só que nós não estamos tendo dificuldade, nós temos dificuldade com um único aluno, que a mãe tem muito medo, e ela, assim, não permite nem ela vem buscar, nem ela, então, às vezes, a comunicação é mais difícil. Mas, no geral, está acontecendo muito bem. A equipe aqui de educação é boa. Qual que é seu nome? Meu nome é Giovana. Giovana, então, vocês são privilegiados, porque que bom ouvir isso, porque geralmente, né, a gente que lida em várias escolas, não é isso que tem acontecido. Então, que bom que dentro desse contexto, vocês estão conseguindo chegar a esse aluno, né, e com isso, promovendo, né, o desempenho e o desenvolvimento dele. Eu fico muito feliz, porque, na verdade, no dia a dia, né, diante de uma pandemia, o que tem ocorrido é mesmo crianças que não têm dificuldade intelectual ou autismo, né, o consultório tem lotado porque os pais estão desesperados, porque estão observando mudanças no comportamento e, com isso, eles têm percebido, né, a criança com déficits atencionais, déficits emocionais, e com isso prejudicando o desenvolvimento. Né? Sim. Agora, se nessa realidade, né? Isso é uma realidade nossa que nós notamos também, tá? Os alunos, os bons alunos, que a gente diz, é um dos que a gente está tendo mais problema nesse ensino remoto. Eles estão desmotivados, só que assim, a gente bate bem em cima, sabe? É uma busca que é bem ativa, bem do tete a tete. Certo. E quais são as dificuldades que você percebe que
estão sendo pontuais dentro dessa sua dinâmica de trabalho, juntamente com os professores? Eu acho que a maior dificuldade hoje é a questão desse contato com a família, que tem que ser no horário que a família tem a disponibilidade para ser atendida. Então, por isso que a gente negocia com as meninas, a gente conversa. Então, assim, porque tem muitos pais que chegam em casa depois das 6. Aí, essas crianças, normalmente, elas precisam de alguém do lado para poder acompanhar e ter esse atendimento. Então, aí, essas meninas, elas se desdobram, então, e deixam para esse horário, esse atendimento. Elas não veem o horário de trabalho delas, elas estão preocupadas realmente com o aluno dela. Então, eu vejo que hoje a maior problemática é tecnológica para nós. Porque... O problema não é o aluno. Que bom. Não. Né? E assim, ó, eu sou professora da escola, onde a Giovana é a coordenadora. Eu sou da sala de recurso, né? Meu aluno é 2TA e um altas habilidades. Então, quando a gente já tem um problema, a gente não adia, a gente já passa para a gestão e a Giovana já fala, ó, orienta. Então, a gente tem o apoio, é muito importante esse apoio que a gente tem da coordenação. Não precisa encher a bola dela, ela sabe disso, mas é como todos os outros meus colegas aí que está aí de trabalho, a gente sempre teve esse apoio dela. Para nós, é muito importante, acho que o professor precisa desse apoio da coordenação. Verdade. Quando a gente tem qualquer dificuldade com algum aluno, a gente já passa para ela e a gente vai junto, a gente resolve. Então, isso daí é muito importante mesmo. A Aline estava com a mão levantada. Aline, você quer falar alguma coisa? Pode falar, Aline. Está com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Lá na escola eu tenho um autista, né? E... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Deixa eu tirar minha mãozinha. Eu não sei mexer, gente, muito bem nisso. Isso, abre minha mãozinha a câmera. não sai, não sei. Pronto, já saiu a mãozinha. Abre a câmera e pode falar. Como que eu abro a câmera? Nunca abri a câmera, não morro de vergonha. Clica na câmerazinha que ela vai abrir. Pra mim tá parecendo embaçado. Se não abrir, não tem problema. Só fala, coloca a sua questão. Então, lá na escola, vou tirar porque eu tô em casa, tá? A máscara. Eu estou fazendo um caderno, eu tenho um autista, estou fazendo um caderno adaptado para ele, relacionado às aulas, porque o meu é leve, tá? Então, cada caso é um caso. Aí eu assisto às aulas no centro de mídia junto com eles me colocaram, porque ele acompanha as aulas no Classroom. Então, eu entrei como aluna, então todas as aulas dele eu assisto também. Até tem hora, assim, que eu tenho essa liberdade que ele meio que some da aula. Aí eu falo, Igor, aí ele fala, fui tomar um banho de sol. Aí eu falo, não, porque é hora de você assistir a aula. Então, assim, eu assisto todas as aulas de português. Aí, em cima da habilidade que está falando no centro de mídia e o professor está aplicando pelo currículo de... Sumiu sua voz, Aline. Bom dia, Valéria. Oi, pode falar. Alguém está me ouvindo? Sim, pode falar. Bom dia. Eu estava no dentista, por isso que eu entrei agora um pouco atrasado, sabe? Não, sem problema. E eu tô com um probleminha aqui, eu não tô conseguindo colocar foto aqui no aplicativo, não sei o que está Não acontecendo. não aqui tá tem meio complicado, não problema. tô conseguindo entrar direito. Não tem problema. A Aline está entrando. Aline, você está entrando. Ela tá entrando. Pronto. Bom, pessoal, pode olha, continuar. Pode falar, Aline. Essa Aline está fazendo um excelente trabalho, Aline. Parabéns para você, muito bom. E eu gostaria até de ouvir para concluir, né, o que você teria para continuar compartilhando. Aí que acontece? Eu acompanho todas as aulas. E algumas aulas do centro de mídia, elas estão sendo repetitivas. Eu falo porque, sem ser esse aluno, eu leciono no 6º A e no 6º B de projeto de vida. O 9º e o 8º são as mesmas aulas de projeto de vida. Então, aí a gente analisa, fala, gente, se a aula do 6º do projeto de vida está sendo a mesma do 8º e do 9º, né? Então, assim, o centro de mídia, ele ficou meio assim já... Aí os professores começaram a usar o currículo em ação.
Aí eu monto uma aula em cima do que tá falando de fração, só que eu não vou montar uma atividade de fração do 9º ano. Eu dou uma do 7º, mas que está relacionada à fração. Então, e ele não abre o Classroom para fazer atividades. As provas vão ser semana que vem, o calendário acho que todas, né, as escolas estaduais têm um calendário, enfim. E os professores estão passando as provas para mim pelo WhatsApp. Eu estou imprimindo as provas. Semana que vem eu irei na casa dele. Aí eu estava ouvindo a Giovana dizer do horário. No meu caso, ele mora com a avó. Então, eu posso ter disponibilidade de ir à tarde. Então, para mim, facilitou mais. Porque ele tem a avó com ele. Só que tem casos de colegas minhas de trabalho, que é o caso da Giovana, e alguns tomam remédio. Então, eles sentem sono. Dependendo eles vão em fono, eles fazem natação, eles vão em psicólogo. Então, chega um certo horário que eles já estão exaustos. Eles não estão assim, aptos a raciocinar o que a gente está querendo ensinar a eles. Já junta o grau de dificuldade, já junta porque eles têm uma vida fora da escola, fazem várias coisas fora da escola. É fono, é psicólogo, porque o meu aluno faz fono, faz psicólogo. E o que estava acontecendo? Eu estava passando atividade no caderno, a pasta de reforço e as atividades no Classroom. Aí a responsável por ele, que é a Matia, porque ele não tem mãe, falou: Aline, tá muito sobrecarregado, o Igor não vai dar conta. Aí eu sentei com a direção da escola, aí a gente falou assim, vamos avaliar ele pelo seu caderno. Então, assim, o meu caderno é assim... E o que eu senti? Por que? Vou explicar para vocês rapidinho por que eu imprimi as provas e eu poderia ir na casa dele, sentar no computador e abrir as provas no Classroom para ele. Só que só de abrir ele se sente pressionado. Parece que quando eu levo em folha, parece que ele se sente mais aliviado. Eu, como professora dele, eu senti isso nele. Que eu levando em folha, me mostrar para ele, parece que ele não se sente tão pressionado dele ter que ir lá e abrir uma atividade no computador. Então, foi algo que eu conversei com o coordenador e com o diretor, né, eu chamei eles, falei, Aline, o que você prefere? Eu falei, eu senti que quando abre, ele olha para mim e se assusta, que quando eu levo em folha, flui. Então, isso vai de aluno para aluno. Então, estou dizendo para vocês aqui como que eu consegui trabalhar com o meu aluno. Então, assim, foi uma forma que está fluindo, ele está fazendo, sabe? Ele está desenvolvendo um trabalho bem bacana. Isso significa que você conseguiu chegar à necessidade dele de uma forma que você mesma descobriu, né? Sem ninguém, né, de repente, ter que pontuar isso para você. Então, eu percebo aí, né, que você está fazendo um trabalho onde o desempenho e o desenvolvimento continuam acontecendo na vida do seu aluno, né? E a gente sabe de uma dedicação exclusiva, né? E isso a gente sabe que não é fácil, e nem todos têm essa disponibilidade. Mas parabéns aí pelo teu sucesso, né? Eu agradeço muito também, agradeço muito a minha gestão também, porque graças a Deus, assim, é uma equipe, eles me apoiam muito, tiram muito minhas dúvidas. Então, assim, é uma equipe. É o trabalho de equipe. É um trabalho de equipe, porque é tudo assim, sentado e conversado, entendeu? É igual a prova da AP, ele vai fazer. Aí a gente perguntou para ele se tem como ele ir até a escola, né, para fazer a provinha da AP. Porque tá lá no computador, tem eu não sei falar o nome do que falam que tem que fazer, eu sou nova no estado. Prodec. Isso. Então, assim, só que a avó, ela tá com muito medo do corona, entendeu? E assim, então, tá naquele impasse, a avó tá naquela insegurança, se vai mandar ele fazer a AP ou não, assim. Mas até lá, a gente vai sentar e conversar, só que ele vai fazer a AP, porque o primeiro bimestre ele fez. É assim mesmo, Aline, as famílias ainda estão com medo, mas é isso. Obrigada, Aline, pela sua participação. Eu vou passar para a Ana Carolina, que ela está querendo fazer uma pergunta, tá bom? Obrigada. Ana, pode abrir seu áudio. Oi? Bom dia. Eu sou uma das pessoas responsáveis da sala de recursos e eu trabalho com o aluno da Aline. E a Aline faz um excelente trabalho com ele. Quando eu conheci o Igor, ele não era tão desenvolvido
e hoje, esse ano eu peguei ele tá super desenvolvido, ele conversa bem, ele participa das aulas de recurso, né? Como ele tá assistindo as aulas de manhã, a gente optou por não trazer ele na sala de recursos, né? A gente manda todas as folhas impressas, né? Para não sobrecarregar, né? Eu faço um cronograma para ele diário, né? Uma atividade, 2 atividades a cada 2 dias, para não sobrecarregar esse aluno, para não cansar ele. A gente sabe, né, que eles se cansam muito, às vezes tomam medicação, e ele é um aluno que participa das aulas, ele tem interesse, né? Então, eu sempre trago coisas que ele gosta, né? Ele gosta de música, então eu sempre levo nas aulas dele as músicas. E eu percebi que, mesmo com a pandemia, ele sente falta, né, da escola, mas ele continuou, né, evoluindo, prestando atenção nas coisas. Eu fiquei muito surpresa. A Aline faz um trabalho excelente com ele. A gente trabalha junto já há um tempo já, e eu sei a competência dela com ele. Ele adora ela, tem uma amizade mesmo, né, com ele, e ele sente falta dela, né? Eu acho que esse carinho, essa ligação deles faz toda a diferença para o aluno. Oi, Ana. Parabéns pelo seu trabalho, querida. Obrigada, Elaine. Você vê, como nós acabamos de falar, né? É um trabalho em equipe, né? Onde existe uma continuidade, onde existe um foco, onde você já identificou onde estão as melhores habilidades, onde estão as maiores dificuldades, e com isso você vai achando os reforçadores para que traga, né, com que o seu aluno continue, né, avançando. Porque, pelo que eu percebo aí, vocês, né, mais uma vez eu vou dizer, vocês estão sendo privilegiados, porque são casos, né, de TEA onde não existe aqueles casos mais graves, né? Existem aqueles mais leves, onde vocês, através de uma avaliação, vocês conseguiram descobrir, pontuar as maiores habilidades e começar a evidenciar isso para aplicar na vida desse aluno. Elaine. Desse portador. Elaine. Sim. Eu, assim, faço das palavras da Ana a minha em relação a ela, porque ninguém sabe que ela que faz as lembrancinhas para todos os alunos, ela não deixa passar uma data em branco. Ela que faz com o dinheirinho dela. Uma professora especialista. Não estou ouvindo, pessoal. Posso continuar? Ficou mudo. Pode, Elaine. Pode sim. Sim. Então, eu gostaria só de fazer uma pergunta, Elaine. Você é de Birigui? Sou de Birigui. Tá. Sou de Birigui. Psicopedagoga? Também. Tá? Eu sou especialista na área há mais de 20 anos. E no ano passado, eu larguei tudo que eu fazia para ter o meu consultório sozinha. Eu desenvolvi um material onde eu tive 20 anos de pesquisa para conseguir chegar no resultado que eu obtive, que foi através de uma proposta Aprendendo Fora da Caixa, onde eu estou aplicando esse material, ele é totalmente sensorial, para atender o público autista, né, daquelas situações mais graves, com a alfabetização. E esse material, como ele é por fases, eu tenho aplicado até mesmo crianças chegando aí com 8, 9 anos, sem ter conseguido ser alfabetizada. Então, meu trabalho hoje eu produzo meu material aqui dentro da minha clínica. Hoje, dentro da minha clínica, só eu, né, que faço tudo por aqui, onde eu atendo um público, né, voltado para autismo, deficiência intelectual, crianças com transtornos de aprendizagem, com alguns que estou aí encaminhando alguns projetos para poder alcançar um público maior voltado para essas dificuldades que estão aí evidenciando todos os dias, pais desesperados sem saber o que fazer, professor sem saber como agir. Então, essa tem sido a minha luta no dia a dia aí. A gente nota um aumento muito grande de crianças que estão necessitando desse apoio, né? Então, assim, aqui até tem escolas que falam, nossa, como vocês têm aluno de inclusão aí na escola, né?
Mas, assim, é porque a gente prefere já buscar ajuda de imediato. Então, a gente percebe, assim, que é gritante o número de alunos, de crianças que estão desenvolvendo algum transtorno. Sim, eu tenho muitos casos, né? Eu tenho muitos casos. E como, assim, hoje, convênio para mim é Unimed, e só com o diagnóstico do TEA, então, todo o trabalho, ele não tem convênio, não tem como você atender essa demanda, mesmo você facilitando a vida dessas pessoas. Então, a nossa realidade aqui, hoje, vivenciada com pais, de pessoas que me procuram, né, foge muito disso tudo que vocês estão dizendo, pelo número de crianças que estão aí com 12, 13, 9, 10 anos, analfabetos, sem saber de fato o que está acontecendo, né? O que é isso? E não é preguiça, não é falta de vontade, é que tem um defeitinho ali que precisa ser identificado e o tratamento tem que acontecer. E que bom que vocês tenham a oportunidade de ter uma sala, né, uma sala chamada Recurso, é isso, né? Onde anos atrás eu tive o privilégio de conhecer numa cidade vizinha aqui, porque eu atendi alguns casos nessa cidade, e eu tive o privilégio de conhecer essa sala, o professor responsável por ela, e assim, naqueles dias, quando eu estive com o especialista, onde ele me convidou para conversar, eu percebi que naquele momento, aquele especialista, ele estava meio que perdido, sem saber como usar tudo aquilo que ele tinha em mãos, quais as orientações que eu poderia estar passando para que houvesse um pouco mais de sucesso naquilo que ele fazia, né? E o tempo foi passando e eu vejo que hoje vocês, enquanto especialistas, né, têm feito um trabalho muito bom, né, voltado para esse público, né, da educação especial. Então, isso me comove, porque é esse o meu foco, é levar a condição de crianças que não foram, ou que têm dificuldades acentuadas para a alfabetização, conseguir isso. E que bom que vocês têm uma equipe forte aí, que estão conseguindo, né, resultados de desenvolvimento significativo, né, na vida dessa criança. Porque nós estamos preparando esse público para a vida adulta. O que a gente tenta mostrar aqui para os professores é o seguinte, que de repente uma deficiência intelectual, a gente nomeia um aluno que não sabe ler e escrever, né? Vamos pôr assim, dentro de um teste, Aí, mas até onde vai o potencial desse aluno? Até outro dia, não sei se a Renata viu, eu filmei os alunos de inclusão montando um Arduino. Um robô com Arduino, sem a menor dificuldade, em 1 hora eles concluíram. Aí eu coloquei até no grupo de professores o vídeo deles, né, porque eles estavam aqui na escola, aí eu coloquei, quem dentre vós é capaz de montar em 1 hora? Então, olha que coisa linda que você pontuou, que você viu, que você assistiu, né? E aí que entra a necessidade dessa visão, né? Essa visão de trabalhar com esse aluno que aponta uma dificuldade para a vida funcional. Sim, porque é o que a gente acha. Esses dias eu participei de uma reunião, né, onde a pessoa que estava... Tem alguém com o microfone aberto aí. Então ela foi lá e pegou a arma do dia. Porque tem alguma coisa acontecendo aí. Porque aí, o que acontece? Eu tenho que estar atenta a tudo aquilo que eu estou trabalhando com esse aluno. Tá? Deixa eu verificar quem está com o microfone aberto aqui, eu vou fechar. Já parou. Aí, o que ocorre? Dentro dessa realidade, como a Giovana disse, né? O aluno não consegue ser alfabetizado, tá? Mas, né, de alguma forma, isso tem que começar a acontecer. A gente sabe que são casos raríssimos que não conseguem chegar a isso. E aí, por exemplo, nessa reunião que eu estava participando, foi pontuado: puxa vida, olha, eu estava em determinado lugar
E dentro de uma realidade da educação especial, dificuldades de aprendizagem, dificuldades intelectuais, nossa, eu achei lindo o móvel que eles fizeram. Que móvel mais lindo! Tá, e começou, né? O móvel era tudo de lindo. Muito bonito o móvel. Mas o que é, falando do móvel, o que isso é funcional na vida desse indivíduo? Onde eu vou usar esse móvel? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Aquilo que eu desenvolvo com essa criança com deficiência intelectual, né? O que eu tenho priorizado como ensino? Né? O que eu tenho conseguido fazer com que essa aprendizagem ele possa usar na vida jovem, adulto? Por quê? Porque ele precisa ter algumas autonomias, né? Para que ele possa ter uma qualidade de vida dentro da realidade que ele tem. Então, cabe a nós descobrirmos tudo isso, né? Cabe a nós oferecermos essas oportunidades, porque o móvel, o cartaz é bonitinho, ele vai ficar ali, ele vai dar uma vida colorida para o ambiente, mas eu preciso mais que isso, descobrir habilidades, tentar fazer com que aquilo que ele tenha de bom ser útil para essa vida adulta. Porque a gente costuma... Eu priorizo dentro da educação especial. A gente, desculpa eu estar falando demais, mas é um tema que eu adoro, tá? Na verdade, assim, a gente costuma dizer aqui para as professoras que, às vezes, não são só adaptações curriculares que nós temos que fazer, e não existe só adaptação curricular. Você também tem que fazer adaptação comportamental, adaptação para a vida, então, socioemocional. Então, tudo isso tem que entrar dentro, tem que ser observado no aluno e tem que ser trabalhado. Então, não é só no aluno de inclusão, isso em todos, mas especialmente para esse grupo de alunos, né? Então, a gente precisa formá-los para a vida mesmo. Pegando o seu gancho, Giovana, eu já estaria indo para a segunda habilidade, que é a habilidade de aprendiz, tá? Então, a habilidade de aprendiz são comportamentos o quê? Atencionais, de sentar, esperar, olhar, né? Sustentar uma atenção. Então, comportamentos mais relevantes, né? Mais adequados. Então, o que acontece? Primeiro, nós falamos ali, né, da habilidade acadêmica, onde existe necessidade dessa adaptação para você observar até onde o seu aluno está conseguindo ter sucesso naquilo que você tem feito enquanto proposta, a partir de uma avaliação que foi realizada, né, para que você trabalhe o quê? Essas habilidades pelas quais ele tem condições de desenvolver ou estimular algumas outras novas, certo? Agora, se ele não tiver esse de aprendiz, essa da aprendizagem acadêmica, ela não vai acontecer. Né? Então, quando a gente fala, ele não presta atenção, o que é não prestar atenção? Né? Muitas vezes ele não consegue, ele não para. Por quê? Porque essa habilidade de aprendiz não foi estimulada para o desenvolvimento. Né? Então, como você diz, nós temos que estar preparando este aluno nesses 3 pontos que eu elegi aqui como prioridade. Né? E, a partir disso, o que a gente precisa perceber? Que, no segundo ponto, que são as habilidades desenvolvimentais, precisam estar andando juntos ali. Por quê? Se ele não tiver o rastreio visual, se ele não souber imitar, se ele não souber compartilhar uma atenção, ele também não vai ter sucesso. Né? Porque o que ocorre para esse público? A necessidade de treinos, né? O treinamento diário daquilo que você ensina, para que haja uma generalização. E isso é esse professor, né, mais especialista, que vai pontuar juntamente com esse professor, né, que é o professor da sala, né, e com isso, esse trabalho que você já tem conseguido desenvolver, que é a equipe, junto coordenação, direção,
Perfeito. E nós sabemos que é lindo, né, a fala, o discurso, mas só quem lida ali no dia a dia com esse público, que conhece a realidade como ela é de fato, como é difícil fazer, né, com que esse aluno realmente consiga aplicar aquilo que ele aprende, porque só tendo essa aplicação, né, esse empenho no dia a dia daquilo que ele aprende, é que nós vamos ter a certeza que houve a generalização e a aprendizagem de fato. Né? Nós sabemos que existe a necessidade, sim, de nós fazermos essa adaptação. Né? Se o aluno é melhor lá em cálculo, então vamos puxar um pouco mais isso, né? Vamos vivenciar mais isso na vida dele, para que isso seja um reforçador de desenvolvimento. Né? E aí, quando a gente fala, né, essas aulas online, essas aulas onde o aluno vai lá, busca o material e precisa desenvolver em casa, como tem sido esse feedback? Né? Esse aluno realmente tem conseguido fazer aquelas atividades que têm sido disponibilizadas para ele realizar? Como que eu tenho, qual tem sido a minha intervenção nisso? Tá? Sabendo que se hoje ele fica 15 minutos numa tela e o meu objetivo é ele ter que ficar 4, eu tenho que desenvolver uma forma de trabalho onde que de 10, 15 minutos ele passe para 16. Né? Então, esse é o trabalho que é feito com crianças com TEA, crianças com deficiência intelectual, passo a passo para que chegue a essa generalização, de fato. Né? Então, é isso que eu gostaria, né, nesse momento, de ter, né, compartilhado com vocês, ouvindo as colocações de vocês, parabenizando aquilo que vocês já têm conseguido fazer, né? Que bom que é uma realidade que eu não esperava ouvir, né? Porque geralmente não é isso que a gente ouve, mas enfim, é um trabalho forte de equipe, como vocês colocaram, que faz totalmente a diferença, né? Me coloco também à disposição para poder mediar aquilo que em algum momento vocês tenham essa necessidade, né, de alguma ajuda, porque como a prática ela é muito grande, né, no sentido clínico, né, no sentido de avaliação, né, com esse público, então eu fiquei honrada pelo convite e me coloco, né, à disposição de vocês para ajudá-la, porque eu sei o quanto é difícil, né, trabalhar com esse público. Olha, Elaine, eu acho assim, que aqui na escola, nosso maior desafio é o altas habilidades. Você trabalhar com a educação, com aluno de deficiência intelectual e o TEA, a gente vai bem, mas altas habilidades é muito complicado. Porque assim, esse ano a gente tomou o rumo e acho que acertou, porque a gente resolveu parar tudo e ouvir tudo que ele tinha para dizer. E foi onde deu certo. Quando você disse que você parou tudo para ouvir, isso não foi feito antes? Não, então, foi feito, mas era cobrado de uma forma, assim, complementar, como se focasse todas as disciplinas aquele aprofundamento. Só que não era naquilo que ele queria, entendeu? O tema que ele queria, aquilo que ele buscava. Então, hoje a gente parou e falou, não, vamos lá, vamos ouvir. Quando você fala de altas habilidades, significa que seja bom em tudo. Então, justamente. E aí foi difícil até trabalhar isso com os professores, entendeu? Porque, como você disse, foi lá, em 1 minuto, fez lá, montou o que você não esperava. Mas, às vezes, é um aluno que não consegue desenvolver uma habilidade básica. Sim, né? Que é o que acontece. Então, se você já se descobriu pela necessidade de reavaliar o caso e você já conseguiu acertar, parabéns. Porque é esse o trabalho mesmo. Né? Porque para nós, eu acho que para a diretoria de ensino, a gente também tem muito a agradecer, tanto a Valéria como a Renata, né? A Renata dá um apoio muito grande, mas para nós, aqui na escola, a inclusão é a menina dos olhos,
sabe? Eu acho que são por eles e é por eles que a gente luta por todos, mas por eles a gente tem que ter mais voz ainda. Porque independente de voz, existe a lei, né? É. O direito. Então, sendo direito, não há nem como questionar, né? O que há é fazer, é procurar ajuda, né, para atender a esse público que precisa muito de pessoas como vocês, né? Que estão preparadas, que estão abertas, né, a novas oportunidades, a novos olhares, para que seja sucesso na vida dessa criança, desse futuro adulto, né? Porque tudo vai depender dessas intervenções que estão sendo realizadas, né? E quando se diz em altas habilidades, é necessário que tenha um cuidado muito grande para que a criança não perca a motivação, né? Então, se aquele que tem a deficiência intelectual, a gente sente essa preocupação, que é muito forte, por isso a necessidade de uma avaliação diária, né, daquilo que eu estou propondo enquanto aprendizagem, para que ele venha continuar tendo prazer, né, de aprender, porque eu chego a criança. Por que estou falando isso? Eu tenho recebido crianças aqui com perfil... Na TPC da escola. Eu vejo muita criança com perfil depressivo, não quer saber de escola, fala em escola, ele não quer, sabe, sai fora do padrão dele, ele não quer saber. Agora, o que aconteceu para chegar nisso? Entende? Não estou me referindo a determinada escola, eu estou falando de situações que eu vivencio aqui. Essa semana, eu tenho 3 anamneses novas com esse relato. Entende? Então, isso é muito sério, isso é muito grave. E uma vez que nós nos colocamos, né, porque eu faço parte de um grupo de estudo e eu tenho um professor excelente, né, que trabalha na área da neurociência, um cientista voltado para esses estudos, e a gente vê, né, como existe a necessidade desse transtorno do espectro autista, seja ele um Asperger, seja ele qual for, né, ou uma deficiência leve, moderada, seja ela qual for, né, nós conseguirmos chegar neste indivíduo e descobrir as aprendizagens dele. Né? Esse é o grande desafio. Né? E eu fiquei muito feliz com os relatos, considerando o nível, né, que você se encontra de desenvolvimento das habilidades desses alunos com os transtornos. Elaine, posso compartilhar umas fotos de um trabalho que a professora Cleonilda desenvolveu na escola? Foi no Antônio Salles, Cleo? Foi, né? Foi nas duas. Tá, nas duas, Antônio Salles e Esmeralda? No Antônio Salles. No Antônio Salles foi distância. E no Esmeralda foi presencial. Eu vou tentar compartilhar as fotos que você me mandou para você poder falar, tá bom? Tá. Que bom, Cleonilda. Parabéns, querida. Espera aí que eu vou buscar aqui as fotos. Acho que vai dar certo. Pessoal, enquanto ela vai... Tá aparecendo aí? Uhum. Pode falar, Elaine. Não, por exemplo, cada professor, né, os professores aí, o grupo que eles atendem é uma demanda grande, como que funciona isso? Gostaria um dia de ter o privilégio de te conhecer. Olha lá o trabalho, manual, né, de estímulo. Esse trabalho... Posso falar um pouquinho sobre isso? Claro, querida. Olha, quando a gente fala de atendimento de educação especial na diretoria de Valéria? ensino de Birigui, isso, é a Valéria, supervisora. Valéria, eu estou falando de conhecê-la pessoalmente, já lá na diretoria. Já conhecemos, já falamos várias vezes. É um prazer, você faz um trabalho muito legal. Isso, tive a oportunidade de ver o seu trabalho, né, um trabalho muito sério, muito importante. Já acompanhei, sim. E
é um grupo muito diferenciado, né? Assim, nós tratamos de uma população-alvo muito diferenciada. Veja, nossos alunos, assim, são muito diferentes, né? Às vezes, tem professor que trabalha com um aluno só, tem professores que trabalham com 6 alunos. São todos alunos diferentes, né? Então, é difícil a gente falar. Esses professores também têm uma formação diferenciada. Tem professor que acabou de se formar, tem professor que tem vários anos de experiência, tem professores que são assessorados por coordenadores que têm vários anos de experiência, tem coordenador que entrou a semana passada, que entrou faz um mês. Então, nós tínhamos até agora, no momento, um apoio da Renata. A Renata agora saiu, né? Eu também trabalho com a formação, mas assim, não de uma forma como supervisora, é mais um acompanhamento do trabalho que o professor faz em termos quantitativos, não a formação. Vou ter que trabalhar mais dessa forma agora que a Renata está saindo. Nós temos um apoio muito grande da alfabetizadora, que é a Carla. Eu falo que a Carla é da equipe de educação especial, né? Então, assim, não dá para falar assim que está tudo muito bem, tá tudo é de muito diverso o nosso trabalho, né? Cada situação é uma situação. Verdade. Eu não sei se vocês compartilham do mesmo ponto de vista que eu, mas assim, muitas vezes eu converso com o professor, assim, que está sofrendo muito com algumas situações de alunos que não dão retorno. Nós tínhamos situação de aluno que mordia a cabeça do sapo, para ter uma ideia, o alto grau que era o autismo. E a gente ficava assim muito triste, mordia o braço do professor. Então, são casos muito extremos, e a gente tinha dificuldade até de orientar como proceder. Então, assim, cada caso é um caso, são 23 escolas ao todo. E, na medida do possível, nós temos orientado, eles têm feito o máximo, a gente tem feito, assim, que o nosso grupo é muito esforçado, tem um bom senso muito grande, o esforço é muito grande, tenta se formar, mas, assim, não é fácil. A lida não é fácil. Verdade. Concordo totalmente, é muito difícil. Pois é. Posso passar um videozinho de um aluno? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver o que a Cleonilda, né? Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Então, eu vou soltar o vídeo. Espera aí, gente. Tá baixinho mesmo. É um TEA com comorbidade ou é um deficiente intelectual? Eu não estou ouvindo. Ele é deficiente intelectual. Tá. Uhum. Pode mandar para ouvir. Esse trabalho foi feito, a coordenadora pediu para estar fazendo um trabalho com eles sobre o meio ambiente. E esse vídeo foi muito legal, porque ele fez o vídeo e já incentivando as pessoas para estar separando esse material para conseguir uma cadeira de roda para o Hospital do Câncer. Eu achei bem legal isso daí. E foi trabalhar o meio ambiente. Excelente. Olha que rico, né? Muito bom. Porque isso teve significado, né? Teve uma crítica. Olha, muito currículo, legal. Né? Achei muito legal. Muito bom. Ele já incentivou as outras pessoas. Não é para jogar a embalagem de remédio fora. Guarda que a minha mãe vai levar para o hospital. Isso. E eu deixo esse convite para vocês também. Isso, não muito joga bom. mais fora. Olha o significado, né? Então tem todo um contexto muito bom. Isso é legal, isso é significativo, né? Isso é coerente. Então, não está ali só o móvel, né? Como eu coloquei ali no início, mas tem toda uma sequência de um trabalho, uma conscientização onde ele está tendo as novas aprendizagens. Muito bom, gostei. E tem uma foto aí também de um menino que ele tem muita dificuldade na escola, só que ele tem uma habilidade na casa dele fora do sério. Ele fez um caminhãozinho com uma caixinha de leite.
E eu já fui na casa dele também. Ele usou um estrado de cama para fazer brinquedo, escorregador para ele e para o irmãozinho brincar. Aí ele pegou uns material que tinha no quintal, pano, umas cordas lá, fez um balanço para ele e para o irmão brincar. Então eu falei, olha, a gente não tem que valorizar muito, né? Foi criativo, porque ele usou dessa habilidade uma forma de divertimento. De brincar. Que legal, significativo também. Olha ele, esse daí, ó. Certo. E todos eles participaram, todos me mandaram o trabalho de alguma forma. Ou escrito, ou na cartolina, sabe? Todos interagiram. Isso é importante, né? Eles se interessaram e foram fazer. Olha o caminhãozinho dele. Parabéns, Cléo, pelo trabalho. Muito legal. Ele fez o caminhãozinho ficou ótimo. Muito bom. Parabéns, professora. Obrigada. Muito bom. É isso, pessoal, né? Mais alguém quer fazer mais? Vocês querem aproveitar a Elaine? Gente, aproveita que ela está à disposição. Vocês me pediram tanto alguém, um profissional. Vamos perguntar, vamos esclarecer as dúvidas sobre os alunos de vocês, as angústias que vocês têm com os alunos. Que vocês pediram tanto, ela está aí à disposição, ó, de vocês, já né, Elaine? Já que ninguém está abusando dela, eu vou abusar, então. Isso aí, Giovana, abusa. Giovana, ó, gostei da Giovana, gosto de falar, né? Isso é bom, a gente tem que aproveitar, né? Esse é o momento. Eu falei, vai que eu estou atrapalhando. Não, nós temos um síndrome de Down aqui, inclusive a mãe dele também é professora aqui. Ele tem uma insegurança tremenda quando a gente fala de alfabetização. O que você tem para me dizer disso? Só que quando a gente trabalha em inglês com o menino, ele vai que nem quiabo. Ele fala, ele não tem medo, ele vai que vai. A língua inglesa, para ele, é uma maravilha. E na alfabetização, a insegurança dessa criança é tanta que a gente está assim, agora que está conseguindo tirar dele um pouco isso daí. Mas por exemplo, Bá, Rafa, Bá. Aí ele ficava, ele sabia que era o B e o A, mas ele ia com o dedinho no alfabeto móvel, assim, morrendo de medo, né, de mostrar qual era. Agora, no inglês, bichinho dá o show. O que você me diz? Giovana, com certeza tem marcas aí, né? Marcas por não conseguir, de achar que nunca vai conseguir, pelas abordagens que já foram feitas, voltadas para isso, né? Agora, veja bem, eu desconheço, assim, na minha trajetória, se ele não está alfabetizado, né, na língua portuguesa, como você vai conseguir alfabetizá-lo na língua inglesa? Ele, não, alfabetizar não, é oralidade. Na oralidade. E na oralidade, com certeza. Ele ama, e ele grava tudo, ele sabe todas as cores, ele sabe os números, ele sabe perguntar nome, ele vai que vai. Então, perfeito, eu acho que se isso deixa a criança feliz, você não pode parar de fazer isso. Porém, nós temos que descobrir, né? Você vai ter que continuar incentivando essa língua inglesa, adoro isso. Porém, vamos descobrir formas de ensiná-lo a língua portuguesa. Nossa linguagem, para que ele consiga se comunicar com o nosso mundo. Então, por isso que eu cheguei no estágio que eu consegui, né, desenvolvendo essa proposta minha aí, justamente para atender esse público. Porque eu tive muitos casos, eu trabalhei 10 anos dentro de uma PAI, eu desenvolvi muitos projetos dentro de uma PAI, eu já levei um grupo de crianças para teatros fora do estado, foram tudo de avião, ganharam prêmios, enfim. Por que eu cheguei nisso lá quando eu era moça? Porque eu precisava descobrir a forma que aquele grupo que me colocaram na mão pudesse
ser alfabetizado ou aprender ou desenvolver habilidades. E aí, o que acontece? Eu tenho que descobrir a forma que essa criança vai aprender, né? Então, mesmo assim, eu desenvolvi vários projetos, e depois de 10 anos eu não, né, eu não estava, não fiquei mais lá, enfim. Porque quanto mais você for descobrindo habilidades, mais você tem condições de fazer com que essa criança tenha o prazer de desenvolvimento. Aquilo que você oferece, quando ela vai começando a sentir-se capaz, os medos vão ficando e ela começa a ter coragem de se arriscar. Quando eu cheguei nessa proposta, foi baseando, público com essas dificuldades, porque todo esse início, né, de aprendizagem da pré-alfabetização, eu desenvolvi na parte sensorial. É totalmente sensorial, e aí você já vai jogando, na minha concepção, dentro desse grupo, eu trabalho muito a metodologia fônica, né, associado com movimentos, para ele conseguir chegar a aprender a ler. Né? Legal. Então, cabe a mim descobrir como eu vou chegar, né, nessa criança. Claro que eu não vou generalizar, não vou dizer que são todos que vão conseguir essa alfabetização, mas a grande maioria. E como eu já me referi anteriormente, essa mesma proposta que eu desenvolvi por fases, eu tenho conseguido alcançar crianças com transtorno de dislexia. Né? Eu estou vendo assim, coisas lindas acontecerem em crianças, né, intelectualmente preservadas, porém, quando se fala na alfabetização, é uma confusão mental. Então, você vê, essa criança da aula tem comorbidades, né? Então, vamos tentar descobrir formas para ela conseguir aprender a significar leitura, né? Então, agora eu vou falar pelas novas experiências que eu tenho vivenciado no momento através da proposta. Elaine. Agora eu vou falar porque eu não sei erguer a mãozinha aqui, tá? Desculpa aí. Eu vou falar para você como mãe agora. Como que eu sou a professora da Catutoca e sou a mãe do Dal, tá? Como que ele pode estar numa escola... Eu também sou mãe de Dal. Passar cocô na parede, se expressar querendo ir embora da escola. A revolta dele era tanto que ele passava cocô na parede do banheiro para ele ir embora da escola. Aí eu, com orientação da psicóloga, a psicóloga disse, você vai dar banho nele e vai deixar ele na escola. E assim foi feito. Só que lá, depois, porque eu corro muito, e quando eu fui em outra psicóloga, ela falou, vai você ficar onde você não gosta, vai você naqueles aniversários chatos, naquelas festas chatas, e fica onde você não gosta. E aí, nessas idas e vindas, né, eu fui estudar e fui ser professora na Catutoca. Quando eu cheguei lá, eu falei para a diretora, eu quero trazer o meu filho para cá. E aí foi uma luta constante, assim, eu já levei ele para lá, a coordenadora ainda estava viajando na época, que ela estava de férias, e ele chegou lá, e hoje eu falo para você, quando a gente estava nas aulas presencial, ele falava assim, vai você embora, que eu não vou, que ele não queria ir embora da escola. Hoje ele ama a escola, assim, ele tem uma paixão pela Catutoca, e a gente ainda está na luta, estamos com uma outra metodologia agora, que já está dando certo, ele já pegou, né, gravar o videozinho, os professores gravem o videozinho primeiro, e depois manda a atividade, eu faço com ele, ele já sabe que ele vai fazer aquilo. Essa metodologia dos dois professores dele, da Aline e do João, que usou isso e deu certo, e ele, assim, ele está super feliz. Ontem mesmo ele falou assim, amanhã tem atividade, eu vou ligar para o professor Pastor e vou ligar para a Aline.
Então, você vê assim, a fome dele de aprender é muito. Então, não dá para eu entender como que isso acontece. E ele fazer esse inglês, eu vejo assim, eu como mãe, o inglês para ele, nunca ninguém cobrou o inglês dele. Sim. Né? E hoje, então, acho que ali forçaram tanto ele, eu penso como mãe, tá? Talvez eu tá na minha ignorância, né? Isso mesmo. E hoje, então, hoje, como ninguém cobra o inglês dele, ele vai lá, faz o cardápio, ele quer fazer o cardápio em inglês. E é muito difícil. Ele faz, qual o problema, né? E agora que nem, agora mesmo, eu tô colando todas as imagens aqui na minha parede, que eu vou fazer pareamento para poder trabalhar. Então, assim, N coisas a gente está fazendo, está tentando. Esse ano a gente começou diferente, e eu acredito que esse ano vai dar certo. Eu acredito nisso. Sim. Aqui a única coisa que a gente não tem medo, Elaine, é de errar. É na tentativa e erro. Se ele não está dando certo, vamos mudar. E eu fico muito em cima, sabe? Gente, a Cidinha estava com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa, Cidinha? Pode falar. Sim, Elaine, bom dia. Eu sou de Turiúba, do Otaviano Cardoso, e dou os parabéns para a Valéria pelo esse trabalho que ela vem fazendo com a gente. Fechou o som. Acho que fechou o som, Cidinha, fechou o som. Abre aí, Cidinha, o som. Aí. Pode falar. Ele é autista, só que ele é alfabetizado, só que ele não gosta de ler. O que eu trabalho com ele? O que eu vi com a Giovana falou aí, que o dela também não gosta. Eu trabalho com paisagens com ele. A minha alfabetização, eu trabalho muito paisagens com ele. Tudo eu jogo uma paisagem diferenciada para ele. E ele vai assim, ele está se dando muito bem com o meu trabalho. E a família é muito importante nisso, porque a família dele é maravilhosa, maravilhosa. E a escola também, né? Os professores, coordenadores, todos nós nos unimos, assim, nós só temos ele aqui. Então, ele é como eu digo para os meus professores, ele é nosso bebê, nós temos que cuidar dele. E eu me sinto assim feliz, porque eu tive uma irmã Down também, mais velha que eu, e ela não teve essa oportunidade que ele está tendo. Então eu me dedico todinho a ele o que eu posso fazer, porque eu faço todas as aulas com ele, todas as matérias. Legal. Elaine, pode falar. Porque isso aí são os estímulos, né? Muito bom. Quanto mais eu estimulo, mais ele vai conseguir se pronunciar verbalmente, e aí você vai criando formas dele perder. Você pode trabalhar de uma forma onde você consiga interagir junto a ele, para que ele seja motivado através de um reforçador, principalmente porque você está junto com ele, participando de algo que ele já se percebe, né, capaz, e ao mesmo tempo o estímulo, onde ele vai começar a vivenciar através daquilo que você sugerir para ele, né, de pequenas frases, você juntamente com ele. Então, eu vejo muitos resultados para esses casos de melhoria, porque até ele, entendeu, começar a entrar nessa, através de um reforçador, de repente, de você estar junto para promover essa leitura, ou então ele conseguir algo após as respostas que você aguarda que ele dê, né? E dentro, né, da análise do comportamento aplicada, pelo qual eu me especializei, fala-se muito do quê? De behaviorismo, né? Sobre comportamento. Porque tudo é comportamento, né? Tudo é comportamento. Comportamento é tudo, né? Um professor nosso sempre falava. Comportamento é tudo que o homem morto não faz. Então, comportamento é tudo, né? E aí, o que significa? Né? Nós temos sempre uma forma, né, de ver sempre o resultado final, que é a consequência, né? Então, por exemplo,
ele começou a gritar, ele foi lá, fez cocô, né? Sempre existe algo inadequado que nos chama a atenção, né? E foi a resposta de um determinado comportamento. Só que o nosso papel é muito mais do que isso, né? Nós descobrimos o que antecedeu a resposta, a consequência. Porque é esse trabalho do antecedente que vai me permitir, né, uma intervenção para que eu tenha a consequência sendo resposta menos vezes. Então, quanto mais eu descobrir esse antecedente, quanto mais forma eu tiver de descobrir o porquê o comportamento acontece, mais sucesso essa criança vai ter de ter comportamentos mais adequados. Então, é muito fácil falar assim, ele só grita, ele fez cocô. Agora, eu tenho que descobrir o que antecedeu o cocô, né? Esse é meu papel, né? Eu aprender a lidar com isso, descobrir onde ele estava, o que ele estava fazendo, qual era o ambiente, quais são as pessoas que estavam envolvidas naquele momento. É um trabalho dificílimo trabalhar com TEA, certo? Principalmente com aqueles comportamentos que já foram pontuados de situações mais difíceis de adequar. É impossível? Não. É trabalhoso? É, porque tudo tem que ser muito mensurável, tudo tem que ser muito bem escrito, relatado, onde qualquer pessoa que consiga ler aquilo que eu identifiquei enquanto antecedente, consiga dar sequência ao trabalho que eu estou fazendo com ele para inibir aqueles comportamentos inadequados. Então, que bom que vocês têm poucos casos, que eu acredito, né, pelo que foi dito por vocês, poucos casos nessa proporção, nessa maior dificuldade, porém, todo comportamento, né, tem um antecedente, e eu acho que é importante a gente saber isso, né? E dentro da ciência ABA, é uma referência, porque o nosso objetivo, enquanto especialista, é único, é melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. E é possível, né? Que é isso que vocês já estão conseguindo fazer. E parabéns pelo trabalho de equipe forte de vocês. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço as oportunidades aí. Se houver alguma coisa a mais que eu possa ajudar, eu estou à disposição, com muito prazer. Muito obrigada, Elaine. Foi um prazer estar com você aqui. Muito. Espero. Verdade. Espero, porque eu sei que o dia a dia não é simples, né, meninas? Né, pessoal? Então, você acha que o método fonético, agora, no caso do RAP, seria o mais certo? Eu não acho que seria. É algo que eu defendo, porque pela minha prática clínica, né, essas habilidades de estímulos, elas dão muitos resultados, né? Para esses casos onde as dificuldades para a alfabetização são mais acentuadas. Mas é nesse método, nessa linha que nós estamos seguindo com ele agora, justamente. Bom, é porque deve estar funcionando. Eu vejo assim, o melhor é aquele que funciona. Não existe, né? Cada um, e aprende de um jeito e vai. E crianças com transtorno do espectro, porque espectro é do preto ao branco, do branco ao preto, né? Eu tenho que descobrir a forma para alcançar, né? O meu objetivo. Mas, enfim, eu me coloco à disposição, se houver alguma coisa mais que eu possa acrescentar, eu estou aqui para isso, e eu espero, de alguma forma, que essa troca enriqueça ainda mais os nossos conhecimentos. Eu já peguei seu telefone aqui. Tá bom, querida? Estou à disposição. Bom, pessoal, a gente está chegando... Não sei o que eu vou fazer agora. O que vocês sugerem?
nós estamos chegando ao final da reunião. Eu agradeço muito a Elaine por ter aceitado o convite. Acredito que ela contribuiu muito e obrigada por todos que participaram, tá? Eu quero agradecer muito vocês são uma equipe 10. O tempo que eu estive trabalhando com vocês foi muito gratificante para mim. Como eu disse, a vida é feita de ciclos, né? Mas é isso. Estamos aí. Eu vou passar a palavra para a Valéria. Ela vai estar fazendo aí os agradecimentos em nome da diretoria de ensino. E a Carla vai estar postando o link do formulário para vocês daqui a pouquinho, tá bom? No grupo lá de vocês, tá? Para vocês responderem. Renata, ok? Obrigada aí, querida. Obrigada eu, Elaine. Deus abençoe. Foi difícil, porque às vezes que a gente estava tentando o WhatsApp, e algum paciente esperando, aquela loucura, e daqui a pouco já tem gente para chegar, mas deu, foi um prazer, viu? Fica tranquilo, o prazer foi meu, eu agradeço muito, viu? Também, né, que ajudou nisso. Ela pediu para te agradecer muito, tá? Ela gostaria muito de estar presente, mas ela teve essa convocação, tá bom? Muito obrigada. Valéria, Antes de eu passo mais a palavra. nada, obrigada. Antes de mais nada, eu quero agradecer a parceria que tivemos aí com a Renata, uma pessoa muito competente, muito dedicada. Não temos palavras, em nome, acho que toda a equipe, eu estou repassando esse agradecimento e desejo que o futuro dela seja cada vez melhor, né, nessa nova opção que ela teve. E assim, né, sem mais detalhes, para a gente não se emocionar, né, e eu quero agradecer muito a Elaine por essa colaboração, por essa palavra, por essa fala aqui conosco. Nós também conhecemos muito já o trabalho dela, uma experiência muito grande que ela tem, um nome muito importante aqui em Birigui. Eu penso que ela tem muito mais a contribuir, se for possível, em outros momentos, ela voltar a falar conosco, né, porque a gente acaba se empolgando e falando bastante, e eu acho que ela tem muito, muito, muito a nos contribuir em outros momentos, se for possível, né, e aí a gente já vai até fazer umas perguntinhas direcionadas, porque eu gostaria assim, até que ela mostrasse um pouquinho do trabalho dela, que a gente sabe que é vasto, com o autismo, acho que principalmente mais o autismo que deficiência intelectual, né, Elaine? E nós temos alguns casos aqui que a gente às vezes não sabe como tocar para frente. Eu penso que você mostrando, assim, vai dar muita luz no nosso trabalho. Porque, na verdade, né, Glória, às vezes a gente espera tanto do professor e, às vezes, o professor não tem condições para isso. Então, precisa de uma orientação extra, né, de algum profissional para poder ajudá-lo, né, um especialista. E é para isso que nós estamos aí, para poder contribuir no desenvolvimento dessas crianças, né? Porque nós temos uma turma bem empenhada, né? Eu falo sempre que o que ajuda é a experiência, a formação e, principalmente, né, a postura da pessoa, né? O bom senso, a vontade, porque às vezes a pessoa tem experiência, ela tem a formação, mas ela não tem uma postura humana, então não adianta nada, né? Então, eu acho que tendo essas três coisas, eu penso que a nossa equipe de professores tem uma postura muito humana, muito empenhada. Então, eu penso aqui que nós já estamos, então, na frente para tudo isso, né? Então, é isso. Contamos com a tua colaboração. E parabenizo a nossa equipe aí que está se empenhando, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia. Entendeu? Queridos, obrigada pela oportunidade, estou à sua disposição, Valéria. Obrigada, Renata, mais uma vez, e que Deus abençoe o nosso trabalho.